Romanos, capítulo de número 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas dizem respeito às circunstâncias as mais adversas. As dificuldades, os problemas de toda sorte. Essas circunstâncias são parte do processo. E o processo tem prazo de validade. Porém, o processo é fundamental, porque sem o processo não existe plano. O plano se cumpre na medida em que nós saímos vitoriosos no processo. Sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Olha só o que aconteceu aqui em 50:20 do Gênesis. Trata-se de um paralelo. Romanos 8:28 é um paralelo. 50:20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conservem muita gente em vida. Aqui está falando de José. José foi traído pelos seus irmãos. Antes ele foi perseguido, foi vendido como escravo. Depois ele foi parar lá na casa do oficial de Faraó, Potifar. Lá ele foi caluniado. Aquela calúnia resultou na sua prisão, ficou muito tempo preso. Mas depois ele foi exaltado por Deus. Deus o exaltou sobremaneira e fez dele primeiro-ministro do Egito. E a maioria de nós conhece essa história. Ou seja, ele viveu o processo. Tudo o que aconteceu sobre a sua vida contribuiu para que Deus confirmasse a promessa que tinha na sua vida, de fazer dele uma pessoa grande, de fazer dele uma pessoa através da qual Deus salvaria multidões de pessoas. Salvaria muita gente. Então, quer dizer, Deus tem um plano com cada um de nós, sobretudo de nos fazer semelhantes a Jesus. Esse é o sublime plano de Deus. Nos conservar como salvos até o fim. Isso não tem preço. Como pessoas cristãs de verdade e de fato. Mas para isto, nós temos que nos submeter a Deus diante do processo. Sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu plano, segundo o seu propósito. Todas as coisas, porém, fazem parte do processo. O plano é de nos fazer salvos até o fim, para que possamos receber a nossa vitória plena e total. Olha só, Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E nós amamos a Deus através do amor que manifestamos para com o próximo. 1 de João, capítulo de número 4, versículo 20. Olha só. 1 de João 4:20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, ponto e vírgula.
Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então nós amamos a Deus, especialmente no Novo Testamento, é assim que nós somos ensinados. Amamos a Deus via próximo. Diria o próprio João ainda, 1 João 3,16, conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, o processo são as circunstâncias do dia a dia e nós temos que sair vitoriosos diante delas, para que possamos sair daqui como mais do que vencedores, como salvos, garantidos na nossa vida eterna em conexão com Jesus. Olha só o que fala aqui, 14, versículo 13 do Apocalipse. Então ouvi uma voz do céu dizendo, 2 pontos, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo. Para que descansem das suas fadigas, do processo, da dificuldade, das adversidades, das demandas do dia a dia. Descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O nosso bom comportamento, a nossa vida cristã autêntica vai nos acompanhar. As boas obras vão nos acompanhar. E nós somos desafiados a praticar boas obras, a fazer a diferença, a amar, inclusive os nossos inimigos, a perdoar, se necessário for, 70 vezes 7, mediante o processo, para que Deus possa cumprir o plano. Sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem dos que amam a Deus, os que são chamados segundo o seu propósito. E amar, alguém definiu da seguinte forma, gosto dessa definição. Amar é suportar o mal-estar que a diferença do outro gera em mim. Toda hora isso acontece com cada um de nós. Mas nós temos que suportar, porque Jesus suportou. E a Bíblia fala que ele amou e nos amou até o fim. Alguém também definiu amar como uma decisão, uma escolha que se faz por um estilo de vida. Nós optamos por esse estilo de vida, porta estreita, vida de santificação. Viver de modo a honrar a Jesus Cristo enquanto fôlego houver. Porque está escrito, Salmo 150, versículo 6, tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Se inscreve e compartilha. Valério Pontes.